Olá, me chamo Andrew Carvalho, sou químico e vou ensinar para vocês como utilizar o Orange, um software estatístico, para fazer o cálculo de cinética de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. São modelos cinéticos muito utilizados na indústria, por exemplo, produção de carvão ativo, dentre outros processos, e vou utilizar esse programa, que é um programa complicadinho de mexer, principalmente porque a gente vai entrar numa parte não linear, então uma parte de modelagem, então é algo bem complicado. Muitas pessoas apanham bastante nesse software, inclusive eu. Então, eu tive que estudar e a gente sempre tem que estar relembrando é, e treinando novamente, porque senão esquece. Então, assim, a princípio eu gostaria, antes de começar o vídeo, fazer algumas ressalvas. Vou abrir aqui aonde que está o Excel. Então, as ressalvas que eu tenho que fazer. Essa aqui é a equação de pseudo primeira ordem e a equação de pseudo segunda ordem. É muito comum você encontrar de outras formas a de pseudo primeira ordem com logaritmo, só que assim, é muito enjoado digitar no Orange. Então, tentem utilizar as formas mais simples possíveis para digitar. Outra coisa muito válida, concentração adsorvida, aqui ó, de acordo o decaimento, né, que vai tendo com a adsorção, não é equivalente ao KT, que é o que foi adsorvido. Então, nos cálculos que a gente for fazer, o gráfico não é entre o tempo e a concentração, de acordo com que ela vai decaindo. É o tempo e o KT. Então, assim, quanto que foi absorvido por miligrama de carvão? Pode parecer uma coisa boba, mas isso, assim, às vezes despercebido a gente deixa passar e não consegue, quebra a cabeça e acha que o problema é outro. Então, vamos abrir aqui o Orange. Então, no Orange eu já deixei os dados, né? Então, o KT já. E deixa eu mostrar uma coisa aqui importante e interessante para quem não sabe, né? O KT nada mais é do que a concentração inicial. Então, aqui, ó, é a concentração inicial menos a concentração naquele tempo. Então, esse que é o KT. Aí, tanto que você tá vendo, ó, a gente vai progredindo e vai vendo que tudo é em relação à concentração inicial. Então, esse é o KT. Aí, indo para o Orange, eu coloquei aqui já os dados. Aí é interessante a gente já gerar o gráfico. Então, aqui gerei um gráfico. E aqui a gente vai para a parte complicada da parada toda. Então, a gente tem que digitar a fórmula e fazer todo o esquema, né, de como que ele é feito. Então, a gente vem aqui em é, não linear curve fit, open dialog. Aí ele já deixa um padrão meio pré-estabelecido. Uma dica que eu dou para vocês é como o próprio Excel ele já tem uma linguagem, por exemplo, tem algumas coisas no Excel que você tem que aprender a digitar, por exemplo, média, MED. Então, o Orange também tem isso. Então, aqui eu criei como se fosse uma categoria. A essa categoria você clica aqui. Aqui, como eu já criei uma, já deixei. E depois você cria uma outra subcategoria. Como eu já criei, já deixei elas. Mas elas são bem fáceis de fazer. Aí, beleza. Aí você clica aqui
nessa função. Aí nessa função, são coisas fáceis de se fazer. Aqui você digita um título, e aqui a escolha das variáveis. As variáveis independentes é o t, que é o tempo. E a variável dependente vai ser o QT, que é a concentração, né, que vai ser absorvida em relação ao tempo. Então, ela é dependente do tempo. E aqui você digita os outros parâmetros que estão contidos, os outros nomes, né, que estão contidos naquela equação. Então, os outros nomes que estão contidos são o K, que é a constante, e o QE, que é a constante que é a concentração de equilíbrio, né? Aqui você coloca como equação, então aqui é uma parte importante também. Aqui é a parte como se fosse um chute inicial que o Origin vai dar. Então, normalmente, o K, que é a constante, vai ficar em torno de 0,0001 ou alguma coisa por volta disso. E o Q em torno de 10, depende da concentração que você for utilizar. Eu coloquei esse valor. E aqui eu deixo menor. Então, assim, como se fosse que o start é a partir de zero. Então, K menor que zero e QE menor que zero. E o resto deixa desabilitado. Então, aí beleza, fizemos isso. Aí a gente coloca isso aqui, ó, para fazer uma auto-iniciação. E aqui uma parte interessante para upar no programa. A única coisa que você precisa colocar é clicar em Copile, que aí ele vai copiar o que você fez. Tá pronto. Aqui ele vai dar uma desconfigurada, o meu sempre dá essa desconfigurada, é normal. Se atentem à forma de digitar a equação. Sempre olhar se tem um parênteses de um lado, olha se está fechando esse parêntese. Tenta colocar, separar direitinho, fazer tudo mais separado. Se você achar que é interessante colocar um parêntese a mais, coloque. Mas dessa forma que eu coloquei aqui, que eu digitei, se vocês quiserem copiar, podem copiar, eu posso deixar até abaixo como que eu deixei escrito para depois vocês só copiarem e colarem. Aí, ok. Aí você vem aqui em ok. E aqui ele vai mostrando de acordo com o que vai rodando, né? Então, aqui vamos colocar para fazer o fit. Então, aqui ele fez, né? Aí ele fez os cálculos. Então, aqui ó, o R quadrado, que é um dos valores mais importantes, deu bem alto, 0,998, quer dizer que se enquadra bastante na cinética de pseudo primeira ordem. E aqui indo para o gráfico. Então, o que que nós observamos aqui no gráfico através dessa tabelinha? Então, a gente observa que o valor do K foi de 0,0048 e o valor, perdão, esse daqui é o erro. O valor do K foi de 0,1338 e o valor do Q foi 17,95. Então, a gente observa essas variáveis e aqui a gente deixa de ladinho para a gente rodar a de pseudo segunda ordem. Eu tô achando que vai acabar que eu vou ter que abrir outro. Ele sempre pede para salvar. Então, a gente abriu outro. Vamos pegar aquilo que a gente já tinha copiado no início, né? Esse agora que nós vamos fazer vai ser de pseudo segunda ordem. Ah,
Deve ter aparecido um- uma parte em branco para vocês, mas é porque eu esqueci de mudar o de página, mas uma coisa que eu fiz foi copiar. TKT. Então, ok. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a famigerado gráfico. Aí a gente vem em análise, é, não linear curve fit e open dialog. Aí aqui a gente vem na categoria que a gente criou e aqui, né, vocês vão criar outra, eu já criei da pseudo segunda ordem. Aí aqui eu coloquei pseudo segunda ordem, né, variável independente, dependente, aí Q e K, como os outros nomes, né, pertencentes à equação. Aqui é a forma que eu escrevi a equação. E aqui coloquei da mesma forma lá, 10, também um valor menor para cá. Nesse aqui eu decidi deixar desabilitado. Eu acredito que não deva dar tanta influência. Então você aperta essa parte, né, para eleger essa auto-iniciação. Clica aqui, né, coloca em compile. Eu, como não mexi em nada, eu vou deixar aberto. Aí a gente clica em diálogo. Então aqui ele vai fazer o. Então aqui ele já fez, ó. Então aqui a gente vê que mesmo com esse seisinho, eles já ficaram muito próximos, mas a gente vê que o de pseudo primeira ordem ele ainda é mais próximo por essa terceira casa depois da vírgula, que o outro ficou 8, esse daqui ficou 6. Então, olhando lá no gráfico, a gente vê os valores, né? Que vão ficar referentes. Daqui eu coloquei muito grande. Então aqui a gente já vê o valor da constante de velocidade, aqui o valor do Q, né, que é o valor da concentração de equilíbrio. Então é isso, pessoal. Aí depois vocês mexem aqui, deixa o mais bonitinho possível e apresentável para decide se coloca essa tabela fora ou dentro do gráfico. Então, assim, eu espero ter ajudado vocês. Isso aqui foi algo que me deu muito trabalho para relembrar, foi algo que eu mexi no mestrado. Depois eu fui tentar, me deu um branco, eu não sabia como é que fazia. Aí eu fui na luta de novo para tentar. Aí eu vou deixar como que eu escrevi as fórmulas é, na parte de baixo, tá ok? Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.